Olá a todos, bem-vindo a mais um Comer Ciência, né, onde nós falamos de alimentos que têm ou não evidência científica para melhorar doenças ou curar doenças. Como o nosso tempo é muito precioso e a nossa saúde também, a gente deve tomar muito cuidado com dicas que muitas vezes você vê aí nos sites de busca como excelentes, muito promissoras para melhorar a nossa saúde, mas na hora que a gente procura os estudos científicos, ou não tem, ou só tem modelo animal, ou não tem evidência nenhuma. Então, muitas vezes não tem necessidade de você usar aquilo, você deve procurar outras coisas. E sempre pergunte para seu médico se você pode ou não comer, né, esse alimento que foi a dica, porque muitas vezes ele pode prejudicar a sua saúde e não ajudar. E hoje a gente vai falar, né, de algo que eu gosto muito, que é a berinjela, né? Ela é extremamente versátil na nossa alimentação, mas eu vou saber um pouquinho mais sobre ela. Eu queria aproveitar aqui e agradecer a minha amiga, a endocrinologista Eliana Silva, que deu essa dica aí, que muitos pacientes estão falando para ela que estão usando a farinha de berinjela para melhorar o diabetes. Será que isso acontece mesmo? Então vamos lá. Então o que que é a berinjela, né? A berinjela também pode ser chamada berinjela da Guiné, ou berenjena, ou só Guiné. Ela é da família das Solanácea, de belladonna, espécie Solanum melongena, né? Cultivada já há séculos na Ásia, na África, na Europa e no Oriente. Eu não tinha ideia disso, mas olha, a gente tem uma produção de 50 milhões de toneladas de berinjela por ano. A campeã em produção de berinjela é a China, que produz quase 30 milhões de toneladas, tá? É o maior produtor, depois vem a Índia, o Egito e outros pequenos produtores. Ela é uma excelente fonte de vários nutrientes, tá? Mas entre eles antioxidantes, como antaclaninas e ácidos fenólicos, e também uma excelente fonte de fibras. Então, no mínimo, a berinjela é saudável e ela pode ser sim colocada aí na sua alimentação, né? E aí, será que ela funciona ou não funciona em termos de evidência científica? Então, agora que a gente coloca berinjela e saúde na plataforma PubMed, né? Eu sempre explico para vocês que essa é uma plataforma que tem só artigos muito bem selecionados, artigos que foram feitos de uma forma de pesquisa muito aprimorada, com estudos realmente relevantes, retirando todos os fatores que confundem os resultados, tá? Então, na plataforma PubMed, quando eu coloco berinjela de saúde, aparecem aí 242 estudos no total. Mas a hora que eu coloco estudos em humanos, olha como já reduz bastante. Então, a maioria dos estudos, eles são feitos em modelo animal. Então, lembra, nem tudo que eu coloco aí como que funciona para os animais em laboratório ou até in vitro, né, que é quando eu uso uma pesquisa só de tubo de ensaio, né, não nem sempre funciona para humanos. Então eu preciso ter a pesquisa em humanos para ver se realmente isso é factível. Até porque a dose que eu uso, por exemplo, de berinjela para um ratinho, muitas vezes funcionou para ele, mas a hora que eu transformo isso numa pessoa aí de pelo menos, sei lá, 70 quilos, muda completamente, às vezes não tem a mesma função. Então, dos 44 estudos em humanos, a gente tem aí estudos de melhora de índices glicêmicos. O que é índice glicêmico? É a quantidade de açúcar no sangue. Tá? Então, tem estudos sim, mostrando aí, demonstrando que tem uma melhora no açúcar no sangue, mas todos em modelo animal. A gente ainda não tem estudos em humanos, tá? Se a gente converter a quantidade aí que os ratinhos usam para melhorar a glicemia, é cerca de 92 gramas de berinjela por dia. Mas eu não sei se funciona para humanos. Às vezes algo é super promissor para modelo animal, mas na hora que você coloca em humanos, a gente não tem essa mesma função. Uma outra coisa, esse sim tem estudo em pessoas, tá? A gente tem cerca de 9 estudos com melhora de colesterol. Muitos desses estudos falam que é por causa das fibras, então lembra, né? O colesterol, a gente tem a gordura boa que circula em nosso sangue, que é o HDL, e a gordura má, que é o LDL, né? Então, a hora que eu consumo mais fibras na minha dieta, eu vou ter uma redução do colesterol. Eu preciso também ter um peso estável, né? Menos gordura corporal,
praticar atividade física. E o colesterol também tem muito de fator genético. Muitas vezes a pessoa fala: "Ah, mas eu sou super magra, faço exercício todo dia, tenho uma alimentação super saudável, com muita fruta, verdura, legume, muito produto integral, e mesmo assim meu colesterol é alto", porque aí eu tenho o fator genético e muitas vezes sim a gente vai ter que medicar. Mas aqui eles fizeram os estudos com cápsula, então consumindo 450 miligramas de cápsula de berinjela por dia, alguns desses estudos demonstraram uma melhora no colesterol. É a mesma coisa que tomar um remédio? Não, tá? Então a berinjela pode auxiliar, mas a gente sabe que verduras e frutas de um modo geral, como tem fibras, também ajudam, né, nesse controle aí do colesterol. E lembra, né, eu já falei, mesmo para o controle glicêmico, né, o tratamento do diabetes não é só remédio, também tem a parte de dieta, que eu tenho que reduzir gordura e carboidrato, tem a parte de atividade física. Então, eu posso ter uma ajuda, né, mas isso não está comprovado, tá? Isso é em modelo animal. E também existem estudos mostrando aí que 13 gramas, né, de berinjela por dia podem ajudar na redução de gordura corporal. Ah, então é uma ajuda, lógico, é isso que a gente está falando. Sempre que eu consumo mais fibra, eu tenho essa ajuda, mas a berinjela ela tem aspectos interessantes que ela age até na parte de vasodilatação. Por isso que os estudos de baixo aí, né, que são da pressão alta, eu tenho uma melhora da pressão arterial, eu tenho 4 estudos demonstrando isso, quando eu consumo também berinjela, mas eu não tenho. Vocês podem ver que as quantidades estão variando muito, né? Eu falei de 92 gramas, 450 miligramas, 13 gramas. Então, assim, ainda não tem dose adequada. Mas o que eu acho que é importante aqui, que a gente está demonstrando, é que a berinjela é saudável, né? Ela pode ser sim usada aí na nossa alimentação, mas lembre-se, ela não substitui nenhum tratamento medicamentoso, tá? Então é algo que é muito legal. Então as pessoas estão usando, por exemplo, a farinha de berinjela para baixar diabetes. A farinha de berinjela é uma berinjela ralada. Então eu substituo muitas vezes a farofa ou a farinha de mandioca, que é muito comum aí do pessoal do Nordeste. Eu, pelo menos, como eu tenho a metade da minha herança pernambucana, eu gosto muito na minha alimentação, algo que eu acabo usando bastante no dia a dia. Sempre tem farinha de mandioca torrada na minha casa, sempre, tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas exageram nessa quantidade, estão precisando perder peso e substituir a farinha de mandioca pela berinjela, né, pela farinha de berinjela, eu estou substituindo o carboidrato. Então, isso pode ajudar, sim, a reduzir meu peso, né, a melhorar. Se eu reduzo o peso, eu melhoro meu açúcar no sangue, né, isso é importante. E o consumo de fibra também é saudável. O consumo de outras substâncias aí da berinjela, que também acabam atuando aí melhorando níveis de colesterol, né, e acabam indiretamente também baixando a glicemia. Mas quanto que eu vou usar, não sei, não sabemos se isso funciona efetivamente em pessoas, porque todos os estudos são em modelo animal, mas que a berinjela é saudável, é saudável. E aí, né, como a gente sempre conversa, tem ou não tem evidência científica? Eu tenho pouca evidência científica para diabetes, um pouco mais para colesterol, porque para colesterol eu tenho estudo em humanos, né? Mas também se fala em evidência para obesidade e também para pressão arterial. Então, para quem tem a síndrome metabólica, que geralmente está englobando aí obesidade, aumento da pressão, aumento do colesterol, né? E diabetes ou aumento da glicemia ou pré-diabetes, a berinjela é benéfica. Vai resolver sozinho o seu problema? Não. Mas ela pode ser sim incorporada aí na sua alimentação, sem malefício nenhum e com alguma evidência científica, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje sobre a berinjela. Semana que vem eu vou falar de uma fruta bem diferente, que não é uma fruta brasileira, que chama quino, que as pessoas têm usado e está começando a ser falada no Brasil, então eu acho interessante vocês ouvirem se o quino tem ou não tem evidência científica, e o muito importante para a saúde de vocês, coisa que a gente sempre fala que é altamente, que tem altas evidências científicas, é o consumo de frutas, verduras, legumes, que realmente melhora a saúde e previne
doenças crônicas. Então, a berinjela está aí dentro disso, é saudável, vocês podem consumir, mas não substitui o uso dos remédios, nem o exercício, nem a dieta equilibrada, tá bom? Então é isso. Obrigada a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.